Aqui, sobre os assuntos gerais, o tema tratar da incompatibilidade da nova redação do artigo 88 da Lei Complementar 10.098/94, dada em razão da aprovação do PLC 02/2020, frente à Constituição Estadual. Esse é um pedido do SIMP, né? E eu convido para a mesa o presidente do SIMP, Sindicato Servidor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o senhor Jodar Prates. E eu concedo ao senhor o prazo de até 10 minutos para que o senhor possa fazer a sua manifestação e depois os senhores deputados possam questionar. Bem-vindo, né? Obrigado, deputado Sebastião Melo. Serei breve, não farei os 10 minutos, com certeza. Desde já agradecendo a oportunidade e, em nome do senhor, cumprimentando os demais deputados presentes e a assistência. Ocorre que, com a aprovação do PLC 2 de 2020, o artigo 88 o PLC 2, que trata de alterações na Lei 10.098, Estatuto dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Bom, esse artigo 88 ele passou a ter a seguinte redação. As vantagens de que trata o artigo 85 não são incorporadas à remuneração do servidor em atividade nem aos proventos dos inativos. Alterou substancialmente a redação original, que elencava algumas dessas vantagens, excetuando os avanços e adicional por tempo de serviço, principalmente. Tá? Então, a redação original, ela tratava do seguinte: as vantagens que trata o artigo 85 não são incorporadas ao vencimento em atividade, excetuando-se os avanços, adicional por tempo de serviço, e gratificação por exercício de função, gratificação de representação e gratificação de permanência de serviço nos termos da lei. Ela tratava do artigo 85, que elencava as vantagens que o servidor poderia receber, que são indenizações, avanços, gratificações adicionais, honorários e jetons. Bom, para nós, suscitou a dúvida, porque na APEC, com a redação original da APEC, que foi aprovada agora em segundo turno, tinha sentido essa alteração da redação com o advento da parcela autônoma, na redação original. Essa parcela autônoma das vantagens temporais, aquelas que seriam absorvidas com as sucessivas reposições salariais, naturalmente não teria sentido ter uma previsão de incorporação das vantagens temporais na aposentadoria. Pois bem, com a retirada por emenda dessa parcela autônoma para remetimento depois nos PLs complementares de algumas categorias que teve os seus vencimentos transformados em regime de subsídios, se perdeu o objeto, se perdeu a finalidade, no nosso entendimento, desse artigo que veda a incorporação ou os proventos da inatividade das vantagens temporais. Então, há no nosso entendimento, uma incongruência, no sentido de que a redação da PEC não menciona isso, e o PLC veda as vantagens temporais na aposentadoria. Nós procuramos o Procurador-Geral do Estado, o SIMP e demais outras entidades. Tivemos uma audiência bastante clara, objetiva. O Procurador-Geral foi muito atencioso, nos ouviu, argumentou que, no entendimento dele, a redação da PEC garante essa percepção das vantagens temporais na regra que foi aprovada agora, com a regra de transição, aquela de % por tempo, né? Sim, exatamente, né? No entendimento dele, a PEC preserva, porém, ele entendeu que acha interessante emitir um parecer ou uma nota técnica garantindo esse entendimento do governo. Eu tive a oportunidade de argumentar para ele, deputado Sebastião Melo, que uma nota técnica ou um parecer não nos traz o que nós queremos, que é a segurança jurídica. Porque daqui a um tempo ele não será Procurador-Geral do Estado, daqui a um tempo entra um outro governo e a possibilidade de mudança de entendimento é possível.
para nós, o único instrumento, o único instituto que garante a segurança jurídica é a lei. E é aqui que saem as leis, dessa casa que saem as leis. Então, nós estamos fazendo gestão junto ao Procurador-Geral do Estado e junto à Casa Civil, no sentido de que realmente o governo ou vete parcialmente o PLC 2002, né, no tocante ao artigo 88, ou que, a partir da sanção, remeta um novo projeto de lei com uma redação mais clara, mais objetiva e que garanta segurança jurídica para os servidores, no tocante às vantagens temporais na aposentadoria. Por isso, eu peço aqui a essa comissão, e até eu vou ter a oportunidade aqui de distribuir depois para os senhores, uma nota técnica que foi elaborada pela nossa assessoria jurídica. Nós pedimos uma intervenção, uma gestão dessa comissão aqui junto aos deputados da bancada governista, junto à Casa Civil, para que realmente envie um projeto de lei, porque no que nós temos ouvido é que há um entendimento de que, de repente, o governo vai mandar esse projeto de lei, mas que faça o quanto antes e remeta um projeto de lei com uma redação mais clara nesse tocante ao artigo 88 da Lei 10.098. Muito obrigado. Bom, para uma manifestação inicial, esse assunto surgiu durante o final da votação ali no plenário. E o Frederico, o deputado Frederico, juntamente com os técnicos ali, em contato com o procurador, trouxe uma informação muito parecida com a tua, né? Mas eu acho que esse assunto tem que ser resolvido, né? Então, eu não faço parte da base do governo, enfim, mas eu acho que tem que ser resolvido. Acho que há uma consciência na Casa dos Deputados, porque essa emenda, inclusive, eu posso dizer que participei dessa emenda que partiu da bancada do PMDB, dessa preservação. Nossa bancada trabalhou esta emenda, né? Portanto, eu acho oportuno. Eu acho que se o governo... acho que o Eduardo tem tratado disso, a comissão até falar com ele, ver... Enfim, mas eu acho que é procedente o que está dizendo. Acho que os deputados também se deram conta disso. Acho que houve ali um branco ali e essa coisa passou lá. Tá? Deputado Pepe. Não, acho que o alerta feito aqui pelo sindicato, e não só por vários sindicatos, tem sido importantíssimo. Eu queria recordar, quando da convocação extraordinária, nós alertamos na tribuna, inclusive, que esse problema estava acontecendo. É só resgatar nos anais lá. A gente foi para a tribuna, alertou, está acontecendo esse problema. Há uma contradição entre o texto da PEC e o texto da lei, né? Precisa ser corrigido isso. Isso ensejou todo um debate ali nos bastidores, não exatamente na tribuna. E esse debate dos bastidores, num primeiro momento, o líder do governo apresentava como solução modificar na redação final. E nós levantamos que a redação final não é possível, através do processo de redação final, alterar questões de mérito, né, para corrigir outras coisas, e, portanto, isso colocaria não só uma exceção que pode ser utilizada para outras coisas que não tem previsão, como também daria segurança jurídica, uma insegurança jurídica, uma modificação de algo que seja mérito numa redação final. Bom, aí, num segundo momento, veio a informação de que o governo poderia vetar, ou, se não vetasse, então, mandaria uma proposta legislativa para corrigir o problema. Então, o governo tem que ou vetar ou mandar proposta legislativa, porque, senão, não tem segurança jurídica alguma, né? Qualquer parecer pode ser modificado. Aliás, a Procuradoria-Geral do Estado tem modificado os seus entendimentos ao longo do tempo, né? O exemplo típico que nós debatemos muito, não aqui nessa comissão, mas na Comissão de Constituição e Justiça, é a questão do recebimento agora me fugiu, das honorárias de sucumbência. Num primeiro momento, a Procuradoria entendia que tinha que ter projeto de lei para regulamentar o recebimento de honorários de sucumbência, tanto que aportou projeto de lei para cá, e agora, mais recentemente, já a partir do início de 2019, a Procuradoria entendeu diferente, mudou seu parecer,
dizendo que não precisa projeto de lei, que está tudo regulado, que dá para pagar os honorários de suplência. Então, parecer é parecer, lei é lei. Né? Nós temos que mudar na lei isso aí. Ou o governador veta tomando um projeto de lei para corrigir. Permita, deputado Pepe, eu acho que seria interessante, para encaminhamento, então, da nossa intervenção, que essa comissão aqui oficiasse a Casa Civil, o governo do Estado, no sentido de solicitar um remetimento de um projeto de lei corrigindo essa... Temos aqui. Sim. Sim. Não, presidente, eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que nós não deveríamos colocar a carreta dentro dos bois. Tem que ver se ele vai vetar, se não vai vetar. Se ele vai vetar, está resolvido, parcialmente. Se ele não vetar, eu acho que aí caberia, sim, o ofício da comissão, que tu poderia, inclusive, ajudar aqui, dar as condições de redação, junto, dizendo, olha, na medida em que a interpretação... Não, se ele vetar, eu acho que ele vai mandar uma correção, porque isso é um compromisso. Eu acredito na palavra do líder. O líder falou isso lá, dizendo, olha, se isso não tiver resolvido, nós vamos vetar e vamos mandar um projeto. Se eu ouvi dele, não foi terceiro que ouviu. Então, ok. Agora, se ele não vetar e vocês continuam com esse entendimento, bom, eu acho que aí a gente procede. Deputado Sebastião Melo, não, apenas, já que o senhor, inclusive, lembra do compromisso do líder, talvez essa comissão pudesse se manifestar agora, preventivamente, em relação ao veto, que, de fato, o governo, nem a redação final parece que não saiu ainda aqui da Assembleia, e o governo vai analisar com muito critério, porque nessas questões das emendas há várias situações, né? Então, uma manifestação da comissão, reforçando o alerta para que já examinem na hora da sanção, eu acho que é positiva, não vai, né, de uma forma elegante, claro, de uma forma encaminhando a questão. Se é nesses termos, agora, nesses tem termos. que fazer uma redação muito no esquadro aí, não? Dizendo que havia um entendimento, inclusive de quem votou a matéria, muito nesse espírito, Isso. e que contradiz a PEC com... então, pedindo que vete e que mande um projeto. Bom, ok, não tem problema. Nesse sentido, redige aí, fica autorizada aí a comissão fazer, e o Jefferson assina, ou se ele não tiver aí, o Edgar assina, senão eu assino, não tem problema nenhum. Tá? Obrigado. Tá bem? Então, quero agradecer a sua manifestação, sempre muito bem-vindo, e consulto os deputados se tem alguma manifestação a mais. Não havendo, eu dou por encerrado a presente sessão. Muito obrigado.